Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estamos aqui mais uma vez falando sobre o nosso Flamengo, como é o nosso compromisso diário aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês exatamente cinco motivos para você acreditar, e são motivos concretos, objetivos, que o Flamengo pode sim vencer o Chelsea na próxima sexta-feira, o que seria muito importante para a campanha do Flamengo nesse Mundial de Clubes. Antes de trazer esses cinco motivos, só vou aqui lembrar e relembrar vocês, que talvez não esteja acostumado aqui com o nosso canal, a linha que a gente segue até aqui no canal, falando sobre o jogo até taticamente, é uma linha que responsabiliza o jogador, seja pelo lado bom e pelo lado ruim. Essa linha que estão seguindo da supervalorização dos treinadores, a gente não compartilha da mesma opinião, até banalizando duelos entre jogador. Tem responsabilidade e assim ele deve colher o bônus e também o ônus. O treinador é um organizador, ele é um planejador das ideias, mas quem executa é atleta. Enquanto o atleta tiver a responsabilidade de executar, ele é o maior responsável. Então, seguindo até por essa linha, porque aí organiza aqui a nossa cabeça, só pedir para você deixar o seu like, deixar a sua curtida, deixar aí um amigo que ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. A gente não vai trazer aqui situações subjetivas, como que poderiam até fortalecer esse acreditar. Por exemplo, o clima. Eu já olhei que a previsão é que esteja ali mais ou menos entre 27 e 28 graus. Eu gostaria que tivesse mais. Até lá na mesma região, parece que na outra semana, segundo algumas previsões de meteorologistas, é que esteja com 35, 34 graus. Esse seria o ideal. Mas o que espera-se é que no momento do jogo do Flamengo tem ali um sol, mais 27, 28 graus. Mas não vou levar em consideração isso. Não vou levar em consideração que o time inglês, o Chelsea, ou como os europeus, estão cansados ou não estariam cansados. Dane-se o cansaço deles, e também não vou levar em consideração se eles levam a sério ou se não levam. O problema é deles. São coisas subjetivas. O problema é deles. Se não leva a sério, então nem participe. O problema é deles. Tá entrando em campo, irmão? Tá levando a sério. Então dane-se eles. Vamos para questões objetivas. A primeira delas, eu anotei aqui para não me perder. O time do Flamengo tem qualidade. O Flamengo pode jogar um jogo abaixo, 2 jogos abaixo, o Flamengo pode fazer o jogo que você como torcedor não se identifica, ou o Flamengo pode fazer um jogo que você não quer que o Flamengo faça daquela maneira, não interessa. O Flamengo tem qualidade. Existe qualidade de jogadores do Flamengo. Tecnicamente, o Flamengo tem a reunião de jogadores que tecnicamente eles são bons jogadores. Ah, eles ganham, o fulano é melhor que o Mbappé, o fulano é melhor, não interessa isso. Não são duelos individuais, não é Street Fighter, não é Pokémon, não é batalha de Pokémon. Como um time, como um conjunto, o Flamengo ele tem qualidade. É um time que tem consciência técnica de jogo e acaba tendo uma reunião de jogadores com qualidade. Isso até já traz um segundo tópico, um segundo motivo. Os jogadores têm qualidade técnica, sistema defensivo. Isso é muito importante para um jogo como esse. Os jogadores do Flamengo, defensivamente, são jogadores de qualidade técnica. Não tem aquele chucro que tem aquela dificuldade absurda com a bola no pé, ou, principalmente, ele é o elo fraco. É aquele famoso, aperta o que é comum, principalmente em times sul-americanos. Às vezes tem jogadores defensivos que têm uma dificuldade gigantesca, ou o volante ele é um pitbullzão, mas na hora de sair jogando, e aí nesse tipo de jogo, que é um tipo como o Chelsea, tem um problema. Talvez no jogo regional, nacional, o pitbullzão ele disfarça, ele consegue, mas num jogo como esse, ele seria o elo fraco. Então não, o Flamengo tem Léo Ortiz, que é um jogador técnico, o Léo Pereira é um jogador técnico, o Alexandro é um jogador técnico, o Rossi é um goleiro que sabe jogar com os pés. O Pulgar é um jogador técnico. O Jorginho, evidente, que é um jogador técnico. Então, tecnicamente, esses caras, e passa muito, o jogo do Flamengo passa demais por eles. São jogadores que, tecnicamente, conseguem se virar. Isso é muito importante e isso é um motivo para acreditar que o Flamengo possa vencer o Chelsea. Sim. Por exemplo, dificilmente o Flamengo vence o Chelsea com um sistema defensivo não jogando bem. E não é um sistema defensivo só no se defender, é também se defender até com a bola.
trabalhar a bola, né? Você conseguir articular, começa tudo lá atrás. Então eu coloco isso como um dos motivos, sem dúvida nenhuma, a qualidade individual dessa galera. Taticamente falando, um dos motivos que eu coloco passa por eles. A qualidade do Flamengo para sair jogando. É evidente que quando você vai enfrentar os jogadores do Chelsea, que eles estão num ecossistema que é um jogo mais forte e mais rápido. Esses jogadores da frente, eles têm aquela aptidão maior de uma marcação. É natural que o Chelsea marque melhor a saída de bola do Flamengo do que, por exemplo, o River Plate, ou o Boca Juniors, ou uma equipe brasileira, porque os jogadores já estão estimulados de uma outra forma. Isso acontece, essa diferença, ela existe. Então, se exige ainda mais da saída de bola. Então, um outro é a qualidade do Flamengo de sair jogando. A bola não queima no pé ali de ninguém. São jogadores que estão acostumados e o Flamengo, taticamente, ele é estimulado a sair jogando. O Flamengo se sente muito confortável em atrair o adversário. Talvez o Chelsea não precise nem que atraia. Eles já vão, porque faz parte do jogo deles. Aperta, né? É aquele jogo mais curtinho que muitos clubes da Premier League acabam executando e o Chelsea, evidentemente, também é um deles. Então, a saída de bola eu acho que é mais um, e aí é um quesito um pouquinho mais tático. Substituto. Normalmente é um jogo que tenha muita exigência física. É natural que tenha essa exigência física. E o Flamengo tem um banco de reserva ali que você pode extrair algo. Por exemplo, pegando como paralelo o último jogo, o Flamengo teria ali um Gonçalo Plata, um jogador muito importante para entrar num jogo como esse. O próprio Bruno Henrique, rapaziada, que não tá nada bem. Mas o Chelsea não sabe disso. Não tá nada bem. Mas é um jogador que tem uma velocidade. Essa velocidade desses jogadores para um jogo como esse é muito importante. Se vocês observarem, as equipes europeias nesses confrontos, elas quase não substituem os jogadores da última linha. Observem isso. Quase não substitui jogadores da última linha. Permanece com lateral, permanece com zagueiro. Naquela espichada, num jogo como esse, é muito importante. A gente já viu duelos assim, numa espichada, então tem um Gonçalo Plata, eventualmente, não creio, né? Mas eventualmente, se joga com o Pedro no banco de reservas, enfim, você tem um Pedro no banco de reservas, então tem qualidade. Não vai entrar aquele cara, aquela opção, ou aquele garoto que não entra nunca. Você tem um Danilo, caso o Flamengo queira colocar ali, tem o Danilo, tem a velocidade do Ayrton Lucas, eu acho muito importante ter velocidade, tá? Mas isso eu vou falar no nosso vídeo, na live pré-jogo, eu vou falar no nosso vídeo de amanhã, porque eu vou falar exclusivamente sobre o Chelsea. Ter velocidade é importante nesse confronto, mas aí depois eu vou falar sobre isso. Então, ter opções velozes no banco de reservas é um dos motivos para se acreditar também na vitória do Flamengo. Aliás, o nosso vídeo sobre o Chelsea sai amanhã, que é véspera do jogo. E eu já deixo o convite para você acompanhar e sempre deixar aquela curtida. Inclusive, a gente tem uma parceria com o SofaScore que você está concorrendo, né? Já a uma camisa oficial do Flamengo. É inscrito do nosso canal, baixa o aplicativo do SofaScore, o link está na descrição do vídeo, está no nosso comentário fixado. Baixou o aplicativo pelo nosso link, você concorre a mais uma camisa oficial do Flamengo. Há 2 meses tivemos a oportunidade, né, de presentear um amigo inscrito e agora, novamente, quem sabe você não possa vir a ser o amigo da vez. Então, baixa pelo nosso link, tá? Para você concorrer, você tem que baixar pelo nosso link e ser um inscrito aqui do nosso canal. Muito importante. E aí eu tiro os jogadores e aí eu falo do Felipe. A consciência do treinador. O Felipe, até por ter sido um atleta, e é um treinador, né, com uma cabeça, né, não é um treinador com convicções antigas, né, ou com alguns paradigmas, né, ele tem consciência do que se joga lá na Europa. Porque, querendo ou não, gostando ou não, enxergando isso ou não, existe uma diferença. Uma diferença de mentalidade, uma diferença de periodização do trabalho, uma diferença de como se enxerga um jogo como esse. Existem diferenças. A gente está vendo alguns jogos, mas a gente percebe que tem uma diferença, né? O Felipe tem essa consciência, por ter sido um atleta, e mais do que isso, por gostar de futebol. Dificilmente alguém que trabalhe diretamente com futebol, profissionalmente, que esteja envolvido, não reconheça ou não tenha um despertar do que se joga na Europa, desses grandes times. Então eu acho que isso dá ao Flamengo um campo de conhecimento. Não vai às cegas.
Não é um treinador que está alienado, acha que, não, mas aqui é o futebol brasileiro, 5 estrelas, é o pentacampeão, lá fora. Não, o Felipe não tem essas heresias, então certamente a consciência ali do Felipe, e até como um ex-atleta, acho importante, o Flamengo não iria então às cegas. E além disso, que eu nem coloco ali como um tópico, mas a gente poderia trazer isso, sobre o Chelsea, e aí eu vou falar isso melhor, cara, tem qualidade? Pô, tem qualidade, cara, é evidente que tem qualidade. Tem um meio-campo interessante, são bons jogadores, mas com todo respeito ao Chelsea, não é o Chelsea de, vamos lá, John Terry, Essien, Lampard, Drogba, Ashley Cole, Peter Cech. É um Chelsea, tem seus bons jogadores, um time muito jovem, mas não é um Chelsea também que você fala assim, nossa, esse é um dos melhores Chelsea, esse Chelsea. Não é. Então, eu acho que é um jogo que o Flamengo precisa ter personalidade e acreditar, em base até nesses 5 que a gente trouxe, que sim, é possível, sem dúvida nenhuma, vencer o Chelsea, jogando de forma inteligente, com eficiência, né, sem dúvida nenhuma, e sem, morosidade. Esse jogo não vai permitir, é evidente que não. Bom, amanhã, só sobre o Chelsea. A gente vai trazer especificamente, taticamente, sobre essa equipe, para a gente entender aí no contexto onde entra o Flamengo. Mas, meus amigos, podem acreditar, o Flamengo, sim, ele pode vencer o Chelsea no Mundial de Clubes. Um grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Valeu!